A palavra de Deus diz: não seja remisso. Remisso quer dizer não seja negligente, não seja relaxado com a obra de Deus, não seja adiado, não adie aquilo que Deus tem para você. Remisso é o crente que fala: daqui a pouco eu oro, daqui a pouco eu volto para a palavra, daqui a pouco eu sirvo, daqui a pouco eu acerto com Deus. Só que daqui a pouco vira daqui a anos, e a chama, o fervor se apaga dentro de nós. Comprometimento, irmãos, é uma aliança mais um zelo. Abra a palavra de Deus em Romanos 12:11. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Nunca falte a vocês o zelo. Paulo está dizendo algo muito forte para nós nesta manhã. Existe uma forma correta de viver o Evangelho, e ela tem 3 marcas: o zelo, que não seja remisso; o fervor, um coração aceso; e o serviço, a nossa mão em movimento. Repare que isso não é uma emoção de culto, isso é uma postura de vida. Não sejam remissos. A palavra de Deus diz: não seja remisso. Remisso quer dizer não seja negligente, não seja relaxado com a obra de Deus, não seja adiado, não adie aquilo que Deus tem para você. Ou seja, não fale com Deus: depois eu vejo, depois eu faço. Remisso é o crente que fala: daqui a pouco eu oro, daqui a pouco eu volto para a palavra, daqui a pouco eu sirvo, daqui a pouco eu acerto com Deus. Só que daqui a pouco vira daqui a anos, e a chama, o fervor se apaga dentro de nós, porque muitas vezes nós deixamos para daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou na casa do meu vizinho e falo do amor de Jesus para ele. Daqui a pouco eu falo para aquele que trabalha comigo do amor de Deus para ele. Daqui a pouco eu oro por aquele enfermo. Daqui a pouco eu vou ali visitar para aquele enfermo que está necessitando do meu clamor e da minha oração. Daqui a pouco, e a pessoa morre sem Jesus, porque nós falamos daqui a pouco. Irmãos, o mundo não vai esfriar por você, a carne não vai se converter por você, o diabo não vai tirar férias. Por isso Paulo diz: não seja remisso. A palavra de Deus diz também que nós devemos ser fervorosos no Espírito. Não é uma agitação humana, mas é uma vida com Deus, uma chama no Espírito. Sejam fervorosos no Espírito. A palavra de Deus: nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito. Fervorosos, irmãos, é aceso. Fervorosos é estar vivo. Não é um coração arrastado, não é uma fé sem fome. Entenda, irmãos, o fervor não é barulho, o fervor não é agitação. Fervor é vida espiritual constante na presença de Deus. Isso é fervor. O fervor se alimenta de muitas coisas. O fervor na nossa alma, o fervor do nosso espírito se alimenta de muitas coisas que muitas vezes nós deixamos para daqui a pouco. O fervor da nossa alma se alimenta de oração. O fervor da nossa alma se alimenta da palavra. O fervor da nossa alma se alimenta de comunhão. O fervor da nossa alma se alimenta em obediência a Deus. A palavra de Deus diz também aqui no versículo 11: sirvam ao Senhor. Não é servir quando dá vontade, é servir porque Ele é Senhor. Porque se nós estamos trabalhando e o nosso patrão fala assim: faz isso, nós fazemos, faz aquilo, nós fazemos. E para Deus não é servir quando nos dá vontade, irmãos, é servir porque Ele é Senhor da nossa vida, e nós temos um comprometimento, nós assumimos um compromisso com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que pode todas as coisas. Eu sempre falo aqui: aquele que fez os céus e a terra, aquele que disse haja luz e houve luz, aquele que derramou sobre a minha vida o teu Espírito. Esse é o nosso Senhor.
Observe o texto que não diz servindo quando convém, diz servindo ao Senhor. E aqui ele está a chave: o zelo não vira serviço, é só emoção. Serviço sem zelo vira peso. Porque se nós não temos zelo em tudo que nós venhamos a fazer, seja onde for, se nós não temos zelo na nossa casa, se nós não temos zelo com a nossa família, se nós não temos zelo com os nossos filhos, se nós não temos zelo no nosso trabalho, isso vira peso, irmãos. E zelo, irmão, significa dedicação extrema, cuidado minucioso, diligência, empenho na realização de algo. E a palavra de Deus diz para que nós venhamos ser, nunca faltar em nós o zelo. É um sentimento de carinho e atenção viva, frequentemente associada a proteger, vigiar e zelar pelo bem-estar de algo ou alguém, demonstrando alta responsabilidade e amor. E na Bíblia o zelo fala, no contexto bíblico, zelo é do grego zelos, significa ardor, fervor e paixão na fé ou na realização de algo espiritual. Isso é zelo. Deus não quer uma igreja com duas coisas. Deus quer uma igreja com duas coisas: coração queimando e mãos trabalhando para Ele. Isso é que Deus quer de nós. Uma pergunta para o nosso coração, com muito carinho e verdade: onde nosso zelo diminuiu? Feche os seus olhos por um instante. Onde o nosso zelo diminuiu? Escute, foi na oração? Foi na palavra? Foi na santidade? Foi no serviço? Foi na evangelização? Amém, irmãos? Para nós pensarmos onde o nosso zelo tem diminuído. Porque o inimigo não precisa nos destruir de uma vez. Muitas vezes ele só precisa que nós nos tornamos pessoas remissas. Só precisa nos colocar no modo automático, como o PIB News falou ali. Talvez nós estejamos no modo automático, e eu não tinha visto esse PIB News. Talvez nós estamos no modo automático, e quando nos percebemos, a chama que ardia dentro do nosso coração virou apenas uma fumaça. Virou apenas uma fumaça, que a chama que ardia dentro do nosso coração, aquele primeiro amor, aquele impulsionar do Espírito Santo, quando nós conhecemos Cristo Jesus, queríamos falar dessa novidade para todo mundo. Olha, agora eu sou de Cristo, agora Cristo vive em mim. Esse impulsionamento, irmãos, se nós formos remissos, vira fumaça.